Gálatas capítulo 2, versículo 1 ao 10. Bem, depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, particularmente aos que tinham reputação, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada a mim comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Graças a Deus. Poder sentar. Glória, aleluia, aleluia, ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos exposto a carta, a epístola de Paulo aos Gálatas. Já expomos o capítulo 1, e agora estamos iniciando no capítulo 2. Como vimos no capítulo 1, Paulo relembra aqueles irmãos que a obra que Cristo fez de salvação foi completa. Jesus nos arrancou deste mundo e nós estamos nele pela fé. Então, buscar ser salvo pelos méritos é um retrocesso, é se desviar inteiramente de Deus, que nos salvou pela sua graça. Então, esta epístola aos Gálatas, ela não trata apenas de comunhão, como está em Atos 15, na convivência entre os judeus e gentios. Não é apenas isso, mas ela fala de um assunto de soteriologia, de salvação, de justificação, somente pela fé. Salvação pela graça de Deus. Então Paulo ele diz que isto que ele transmite à igreja, ele recebeu do próprio Cristo, como está a partir do versículo 11 no capítulo 1, é o último texto que nós expomos, ao qual Paulo diz que Cristo o salvou, o elegeu, Deus o elegeu e o salvou em Cristo, para que ele pregasse o evangelho aos gentios. E Paulo diz que ele perseguia a igreja, mas agora ele é uma nova criatura, agora ele vive na dependência de Deus, agora ele vive para agradar a Deus. E ele diz aqui que ele não precisou de acréscimo à mensagem, como ele diz que ele foi a Jerusalém para ver a Pedro, apenas para estar em comunhão com Pedro, mas não para aprender nada a respeito do Evangelho, porque o Evangelho que Cristo lhe confiou, como está em Atos 9, foi completo e perfeito. E ele não viu a nenhum outro dos apóstolos, está aqui no versículo 18 e 19, 3 anos depois, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Como nós dissemos, este aqui é aquela descida que Paulo vai para Jerusalém. Quando ele desce pelo muro no 6º, que está em Atos 9, e ele vai a Jerusalém,
e fica 15 dias com os apóstolos Pedro e Tiago e com os anciãos. Mas ele precisa sair às pressas, porque existia uma perseguição para tirar a vida de Paulo em Jerusalém. E ele vai para a região da Síria e da Cilícia. E ali ele fica em torno de 10 anos. E no texto ao qual nós lemos, Paulo diz que ele vai uma segunda vez a Jerusalém. Está aqui no versículo 1, no versículo 2, ao qual nós lemos: depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e em particular os que tinham reputação, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Paulo diz que depois de 14 anos, mas aqui ele não especifica se é depois de 14 anos da sua conversão, ou se é depois de 14 anos da primeira ida dele a Jerusalém, como está no versículo 18. Mas independente do que Paulo está dizendo, se foi depois da conversão, 14 anos, aqui ele está dizendo que para ele retornar em Jerusalém demorou um tempo, ele não voltou logo. Isto aqui é Paulo querendo provar para aqueles que o acusavam. Eles diziam que Paulo tinha aprendido o evangelho de algumas pessoas, que ele tinha sido instruído por alguns homens e que o apostolado dele era menor do que os 12 apóstolos, que Paulo era inferior, que Paulo não tinha a mesma autoridade que Pedro, Tiago, João e os outros apóstolos de Cristo Jesus. Só que Paulo aqui está defendendo o seu apostolado. Ele está usando de ousadia da parte de Deus para rebater as críticas que ele era inferior, que o evangelho que ele pregava era diferente, que não era o mesmo pregado pelos apóstolos em Jerusalém. Se você for olhar aqui mais adiante o texto ao qual lemos, ele diz que ele foi em Jerusalém e os apóstolos nada acrescentaram. Eles concordaram com que Paulo estava instruindo os gentios. Eles compreenderam que Deus também o tinha chamado para o apostolado e que ele tinha a mesma autoridade apostólica, a mesma autoridade ministerial que Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos. Então ele está usando aqui de argumentos para dizer que o apostolado que ele ministrava, que a mensagem que ele transmitia não estava em desacordo com os apóstolos de Jerusalém, mas era um público diferente. Os judeus, eles ouviam da parte de Pedro e os demais uma mensagem para eles, só que era uma cultura diferente. Os gentios ouviam a mensagem do evangelho para eles, só que não eram dois evangelhos, um para os judeus e outro para os gentios. Era o mesmo evangelho que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e que salva, cura, batiza com o Espírito Santo, está à destra do Pai, em breve voltará. A mensagem é esta, a mensagem é pura e a mensagem não pode ser mudada por causa do ambiente, por causa do contexto, mas o Cristo Jesus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo eternamente. Não existe dois evangelhos, é apenas um evangelho, mas para públicos diferentes. Os gentios não nasceram debaixo da lei, não circuncidavam seus filhos, não guardavam o sábado. Agora os judeus, eles desde os 8 dias de nascido já eram circuncidados, cortavam o prepúcio, um sinal da aliança que Deus fez com Moisés, com Abraão. Mas os gentios não foram instruídos assim. Os judeus guardavam o sábado, não podiam andar mais de 800 metros no sábado, mas os gentios não foram instruídos dessa forma. Então você chegar em um ambiente onde as pessoas não foram ensinadas desde pequeno, e você chegar e transmitir o judaísmo, agora você não pode comer carne de porco, agora você não pode fazer nada no sábado, agora você tem que circuncidar seu filho. Isso, ao invés de trazer edificação, vai trazer confusão para a mente das pessoas. Então o ambiente, a cultura, ela tinha que ser analisada, e isto, Paulo diz, o evangelho que eu prego não é diferente do evangelho que prega em Jerusalém aos judeus,
mas é apenas um público diferente que Deus me chamou com autoridade, com ousadia e com graça da parte do Espírito Santo. Glória a Deus. Então Paulo vai a Jerusalém depois de 14 anos e ele vai com Barnabé e leva Tito, um gentio. Barnabé é aquele que está lá em Atos 4, quando se entrega as ofertas e Barnabé vende uma propriedade para ajudar os pobres. E ali ele é honrado por Deus e pelos apóstolos que o confiam uma grande missão. Está lá em Atos capítulo 4, Barnabé, servo do Senhor, que estava disposto a renunciar às suas fazendas para ajudar os necessitados. Está aqui Atos 4:36. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Em Jerusalém, em Atos 2, muitos judeus que estavam na dispersão, lá diz que eles eram de Roma, lá diz que eles eram de todas as nações que estão debaixo dos céus. Eles vão para Jerusalém para a festa do Pentecostes, e quando eles estão ali, o Espírito Santo é derramado em Atos 2, e todos são cheios do Espírito Santo. E ali Pedro começa a pregar com ousadia, cerca de 3.000 pessoas se rendem a Cristo. Em Atos 4, mais em torno de 4.000 pessoas se juntam. E agora tem em torno de 7 a 8.000 novos convertidos na igreja, que eles não retornam mais para a sua terra natal. Eles agora permanecem em Jerusalém. Antes eles estavam em Roma, antes eles estavam em todas as nações, agora eles vêm para Jerusalém, se convertem a Cristo e começam a fazer parte da igreja. Então eles abandonaram suas terras, eles abandonaram fazendas e agora eles estão necessitando de ajuda em Jerusalém. E o que os apóstolos fazem? Cada um vai contribuir segundo pode. Quem tem uma fazenda que quiser contribuir, venda, e vamos ajudar estes irmãos que estão conosco. Vamos ajudar as viúvas, vamos ajudar os órfãos, vamos ajudar os necessitados. E Barnabé, de voluntariedade, ele vai e vende uma propriedade e coloca aos pés dos apóstolos e diz: isso aqui é para ajudar os pobres da igreja de Jerusalém. Eu estou fazendo esta oferta voluntária. E este Barnabé agora ele faz parte deste ministério juntamente com Paulo, apregoando a palavra de Deus aos gentios. Ele é chamado, quando o evangelho chega em Antioquia, os apóstolos o enviam para lá, Atos 11, e ali ele vê que Deus está fazendo uma grande obra, que Deus está salvando os gentios, que Deus está operando maravilhas. Aleluia. Atos capítulo 11, versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou, exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então Barnabé agora, os apóstolos ficam sabendo que o evangelho chegou também aos gentios de Antioquia. E eles, quando a fama destas coisas chega aos ouvidos de Pedro, Tiago, João e os demais, eles enviam Barnabé para ali, para instruir os novos convertidos. E Barnabé vai buscar Saulo, que está em Tarso, da Síria, Cilícia, e ali eles ficam em torno de um ano instruindo aqueles irmãos em Antioquia. E é este Barnabé que ajudou o pobre, que tinha um coração voluntário para a obra de Deus,
Agora Deus está honrando com o ministério, com a chamada ministerial, ao lado de ninguém menos do que o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, que Deus chamou para a grande missão. Aqui já podemos fazer uma aplicação para nós. Aquilo que fazemos para Deus, Deus não fica devendo nada a ninguém. Aquilo que você faz de coração, Deus ele retribui segundo a sua grandiosa vontade. Barnabé vendeu a propriedade e entregou para a obra, e Deus lhe entregou uma grande obra, uma grande missão de anunciar o Evangelho, a palavra de Deus. Aleluia. Por isso a Bíblia ela nos diz que nós devemos nos enriquecer de boas obras, porque no tempo certo nós iremos colher, se não houvermos desfalecido. Deus ele retribui a cada um segundo a sua vontade. Aleluia. E agora Barnabé está com Paulo, e agora ele sobe a Jerusalém, depois de 14 anos da conversão de Saulo, e eles também levam Tito. Tito era um gentil, ele não era judeu, Barnabé é judeu, Tito, gentil, e eles levam Tito consigo. Esse Tito é citado por Paulo na segunda epístola a Timóteo, ao qual Paulo diz a Timóteo que Tito ele está em missão na obra de Deus. Não temos muita informação de Tito, mas o que nos é importante é que Tito era fiel a Deus, que Tito era um servo que estava disposto a trabalhar pelo reino, que estava disposto a servir a Cristo na sua obra, na missão que Deus lhe confiou. E agora, provavelmente, esta segunda ida de Paulo a Jerusalém é aquela que está relatada em Atos 11, ainda no mesmo texto que eu estava lendo, a partir do versículo 27. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Então aqui no final do capítulo 11, Paulo e Barnabé vão para Jerusalém, eles retornam no final do capítulo 12, versículo 25 de Atos. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. E Paulo diz aqui que ele subiu por uma revelação, versículo 2, de Gálatas capítulo 2, versículo 2, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Então Paulo aqui ele diz que subiu por uma revelação, e nós entendemos que essa revelação é aquela que haveria uma grande fome, e ele leva socorro aos irmãos da Judeia, aos judeus de Jerusalém, e daquelas igrejas que estavam passando necessidade. Os gentios, que outrora eram rejeitados pelos judeus, os gentios que outrora eram rejeitados pelas pessoas, agora aqueles que o rejeitavam estão passando necessidade e dependendo dos gentios. Os judeus, se você ler Atos 2, Atos 4, a igreja de Jerusalém, ela está ajudando o pobre, ela está contribuindo para o pobre, mas agora é ela que está precisando de ajuda, a fome chegou. Quem tinha para ajudar, agora está precisando de socorro. Quem tinha para ajudar o pobre, vendia suas propriedades, suas fazendas e repartiam, agora está passando fome. E quem é que vai ajudar? Aqueles que um dia eles desprezaram antes de conhecer a Cristo, aqueles que um dia eles viraram as costas, que eram gentios, aqueles que um dia eles tratavam como ninguém, agora a providência vem deles, porque Deus, Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, Ele escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, Ele escolhe as coisas vis deste mundo, as desprezíveis,
as que não são, para que aniquile as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas todos glorifiquem a Deus em Cristo Jesus. Aleluia! É, meu Deus! Então por quê? Nós não implantamos mais o que acontecia em Atos 2, em Atos 4, de quem tem propriedade vai vender tudo e vai ajudar a igreja. Os irmãos faziam esse voluntário porque viam a necessidade das viúvas, daqueles novos convertidos, cerca de 7.000 novos convertidos estavam em Jerusalém passando fome, vamos dizer assim. E a igreja viu aquilo, ela se doeu e ajudou. Mas essa igreja que tinha, ela vendeu tudo e agora não tem. E a fome chegou. A necessidade bateu a porta. Aí tem um ditado no mundo: não pode descobrir um santo para cobrir outro. Deus não quer o que você não tem, Ele quer o que Ele te deu, o que você tem, para você contribuir na obra, para você doar, para você ajudar o necessitado. Mas você não pode tirar dos seus filhos para dar a alguém. Mas Deus, se Ele te deu em abundância, tem um coração grato e um coração generoso na obra de Deus. É Deus, aleluia. Se você tem, não é resto. Deus também não quer resto. Mas se você dá de coração, você contribui com o coração, Deus não deixará faltar na sua casa. Aleluia. Mesmo que falte. Aí tem outro ditado que diz aí: quando Deus manda, até o diabo obedece para te abençoar. Aí os judeus podiam olhar assim: rapaz, esse povinho que nós rejeitávamos agora está nos ajudando. Esse povinho que eram gentios, que nós tratávamos eles como qualquer um, como um cachorro, agora são eles que estão nos ajudando na nossa necessidade. É assim que Deus faz, irmãos. Deus pega aqueles que estão lá jogados no lixo, que ninguém quer, aquele que o mundo rejeita. Aí você mesmo que sua mãe te despreza, você vai chegar lá abençoando ela, honrando ela, respeitando ela, porque é isso que Deus faz. É Deus. É isso que Deus faz. Deus transforma, irmãos. Aqui, Deus transformou os gentios, agora eles que estão ajudando a igreja de Jerusalém. Nós já tivemos uma escola bíblica falando da contribuição da igreja de Jerusalém. Agora nós estamos vendo essa igreja que outrora tinha para dar, para contribuir, agora está precisando de ajuda. Mas porque ela se empenhou em ajudar o necessitado, Deus está recompensando, enviando a providência por mão de Barnabé e de Paulo, por mão dos gentios. É assim que Deus faz. Verdade, Deus. Aleluia. Deus não fica devendo nada a ninguém. A providência vai chegar de onde você menos espera. Você vai falar de você, aí Ele vai dizer assim: não, eu estou aqui porque foi Deus que mandou. Receba esta bênção, receba a providência, porque quando Deus faz, é para a glória dEle. Olha aqui, Saulo, perseguidor, perseguia a igreja. Agora Deus está usando para abençoar a igreja. Olha aqui os gentios rejeitados. Agora Deus está usando para levar a oferta, para levar a contribuição, para levar a esmola para a sua igreja. E Barnabé e Paulo e Tito sobem, levando essas ofertas para a igreja, para os pobres da Judéia. E Paulo diz que subiu por essa revelação, que haveria essa grande fome em todo o mundo. Ágabo, ele veio da parte de Deus e trouxe essa revelação, que haveria uma grande fome. E isso aconteceu. Então aqui nós já vemos, presbítero Gilson, princípio para um profeta. Quando ele fala, acontece. Porque é Deus que está orientando o profeta. Quando a revelação vem de Deus, ela vai acontecer, porque vem da parte de Deus. Aleluia. Aí, infelizmente, nós vemos hoje em dia tanta revelação, tanta profetada. As pessoas brincando com dons espirituais. Aqui nós vemos uma base clara para a profecia, a revelação bíblica. Alguém que não era apóstolo, Ágabo, ele era usado por Deus para falar coisas que iriam acontecer no futuro. É isso que é a profecia. Alguém ser levantado por Deus e falar: olha, está vindo uma grande calamidade no Brasil, está vindo isto, está vindo... Nós vemos isso aí, vários que se levantaram falando do coronavírus, e aconteceu. Porque Deus, Ele usa os seus na terra. Deus usa quem está
disponível, disposto a ser usado. Agora quem fala, não creio nesses dons, eu não quero saber de dons, aí Deus não vai usar. Deus não quer usar quem se rejeita. Mas se você estiver disposto a ser usado por Deus, receba a bênção do Senhor, receba a graça de Deus, receba o renovo da parte dele, e ele colocará a palavra na sua boca. Meu Deus. Agora quando Deus manda, tem que entregar, viu? Se Deus mandou falar, as pessoas, eles revelam, estão revelando para aí você passa um vídeo que o senhor falou, você falou nesse vídeo, e já revela a pessoa falando aquele vídeo. então já é tudo artimanha, né, irmão? Para prender a mente das pessoas. Mas a profecia, a revelação da parte de Deus, ela é direta e ela se cumpre no tempo de Deus. Talvez demora. Não vamos botar, olha, Deus tem que cumprir hoje. Não. Tem um tempo. Mas aqui, eles receberam a palavra e eles se prepararam para isso. Deus falou, vai ter uma grande fome. Paulo, Barnabé e a igreja se preparou para ajudar o pobre. Ei, olha isso aqui. Quando nós sabemos que é Deus que está falando, se Deus falou, se prepara, porque vai acontecer. É hora de se preparar, se colocar na posição, estar disposto a fazer, porque Deus não mente, Deus não mente, Deus não se arrepende. Se Ele falou, vai se cumprir na sua vida. Quantos podem glorificar esse Deus? Aleluia. Agora, se eu falar de mim mesmo, não vai acontecer nada. Se eu falar, olha, você vai acontecer. Agora, se é Deus que está usando a minha boca, se prepara, igual os apóstolos aqui. Vai ter fome, vocês precisam se ajuntar para levar ajuda necessitada. Aí, se Deus falou, eles já se colocaram de pé e vamos enviar ajuda, vamos contribuir e vamos fazer, porque é Deus que está mandando. Glória, glória, glória a Deus. Paulo aproveita a oportunidade, ó. Ele leva a agita, eu vou correr aqui porque o tempo é muita informação. E ele sobe, ele aproveita, ele está levando ajuda e ao mesmo tempo ele está em reunião ministerial em Jerusalém. Olha só. Ele está levando ajuda aos necessitados. Mas quando ele chega em Jerusalém, ele ajunta os apóstolos. Vamos conversar sobre o Evangelho? Vamos conversar sobre a mensagem da cruz. Deus não te chamou apenas para você ser um doador, um que fica só dando ajuda necessitado, mas você tem que usar desses artifícios, você tem que usar essa oportunidade, está levando um copo de açúcar, mas quando chega lá, ei, você sabe que Jesus te ama, você sabe que Ele salva, você sabe que Ele está vivo e Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Evangelho não é só ajuda necessitado, mas Evangelho é a mensagem da cruz, é mensagem de arrependimento, de salvação, de vida eterna. Ele chega em Jerusalém e agora ele vai tratar assuntos ministeriais. Da mesma forma que o evangelho sem ajuda necessitado também não é lícito. Tiago diz lá em capítulo 2 de Tiago, fé sem obras é o quê? Morta. Se você vê o irmão ou a irmã necessitada e fala, eu vou orar aqui, Deus vai te abençoar. Proveito vem daí. Deus vai prover. Deus está dando providência. Irmão, mas seu bolso está cheio das notas e você não tem coragem de dar aqui R$10, vai lá com o leite do menino. Que evangelho é esse? Oh Deus. Só quero vir aqui, eita glória, mas não me preocupo com o necessitado, com a causa do órfão da viúva. Da mesma forma que só contribuir, esse evangelho aí que está aí na internet, missão integral, que Deus só quer saber de ajudar o pobre, só o pobre, só contribui para o pobre. Isso aí é falso também. Só contribuir, nada de mudança, nada de mensagem de arrependimento, nada de conversão. Vem como está e permanece do mesmo jeito, só vem aqui receber a cesta. Só vem aqui no dia da cesta, eu vou te dar a cesta básica, mas não tem mudança de vida, não tem arrependimento, não tem conversão, não tem mudança. Que mensagem, que evangelho é esse? Alguém pode não gostar, mas essa é a mensagem da palavra de Deus. Então aqui eles levavam o alimento, mas também pregavam a mensagem da cruz.
Ele chama os apóstolos, conversam ali e olha, Paulo, Pedro, a mensagem que eu prego é esta. Eu prego que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, e essa é a mensagem que eu prego aos gentios. E a Bíblia diz que os apóstolos nada acrescentaram a esta mensagem. Pedro, João, que reclinava sobre o peito de Jesus, falou: isso aí, Paulo, esta mensagem é correta. Nós não temos nada a acrescentar. Por quê? Jesus veio salvar o que se havia perdido, seja ele judeu, seja ele gentil, seja ele macumbeiro, seja ele idólatra, seja ele o que for, mas Jesus tem salvação para a sua casa, Jesus tem salvação para os seus, Jesus tem salvação para a sua vida, independente de onde você cresceu, independente do ambiente que você desenvolveu, a mensagem é essa: se arrependa dos seus pecados, negue a si mesmo e aceite Jesus como seu Senhor. Aleluia! Era esta mensagem. E Paulo, ele fala aos apóstolos, que ele fala que particularmente os que tinham grande reputação, para que de maneira alguma eu não corresse, ou não tivesse corrida em vão. Então Paulo dizendo, eu fiz isso, para que alguém não viesse falar, olha, o evangelho que Paulo prega é diferente, é um outro negócio de evangelho pela graça, salvação pela graça. Esse negócio de evangelho que não precisa guardar o sábado. Esse negócio de evangelho que não precisa, que pode comer carne de porco. Esse negócio de evangelho aí, que não precisa circuncidar o filho. Esse evangelho é diferente de Paulo, é diferente de Pedro. Aí Paulo disse, não, eu fui lá, conversei com eles e mostrei a eles o verdadeiro evangelho que eu prego. Glória a Deus. Aleluia. A mensagem não pode ser mudada para agradar o homem. Paulo disse aqui no capítulo 1, versículo 10, busco agora o favor dos homens ou de Deus, eu procuro agradar os homens. Se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas também eu não posso pregar o que Cristo não mandou. Eu não posso colocar cargas, julgos da lei como um mérito de salvação para as pessoas. Eu não posso colocar carga que Cristo já tirou dos lombos do homem. A lei, ela mostrava a morte, mas Cristo veio mostrar a vida. A lei mostrava o pecado, mas Cristo veio, e João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 3, 4 e 5. Aqui nós já vemos que alguns ali se levantaram em Jerusalém para falar que Paulo estava errado. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido secretamente entrar a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então aqui no versículo 3, Paulo diz que os apóstolos não mandaram circuncidar Tito, que era gentil, para um gentil entrar na casa de um judeu, para estar ali na comunhão, antes da morte e ressurreição de Cristo, ele tinha que circuncidar. Nós vemos isso com Abraão. Abraão teve que circuncidar os seus criados, que não eram da sua linhagem, da sua descendência, para entrar no templo, para estar ali no templo de Jerusalém, precisava circuncidar. Era como se ele estivesse dizendo, eu agora me tornei judeu, eu agora faço parte do povo. Eu sou um grego, mas eu faço parte do judaísmo, porque eu me circuncidei. Então era esta aliança de entrar no judaísmo. Só que os apóstolos entenderam que é o que Cristo fez, que a morte de Cristo, ela cumpriu todas as coisas. E eles viram que não precisava circuncidar Tito. Porque o próprio Pedro já tinha entrado na casa de Cornélio, já tinha comido na casa de Cornélio, já tinha pregado a palavra para Cornélio, que era um gentil, e o Espírito Santo desceu e encheu a casa, e eles foram salvos pelo poder do nome de Jesus. Então, os apóstolos entenderam que Tito, mesmo sendo grego, não precisava de circuncisão, de se tornar judeu. Mas alguns que estavam ali não gostaram disso. Versículo de número 4. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus,
para nos pôr em servidão. Então os apóstolos não cederam, mas existiam uns falsos irmãos que se tinham entrado como espiões na igreja. Eles estavam ali, eles eram judeus convertidos, eles falavam, isso aí está errado. Tito tem que circuncidar, ele tem que guardar a lei de Moisés. Os gentios têm que guardar a lei de Moisés. Eles estavam ali espionando a liberdade da igreja. Olha, Tito e os demais têm que guardar o sábado se quiser ser salvo. Se você ler Atos capítulo 15, você vai ver o que eles estavam fazendo. Paulo pregando uma mensagem, eles vindo desfazendo o que Paulo estava fazendo. Eles desfazendo a mensagem que Paulo estava pregando. Quando Paulo chega em Antioquia, ali ele fica sabendo. Então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvos. Então eles falavam, se os gentios não seguir a lei de Moisés, circuncidando seus filhos, eles estão no inferno. Se eles não fazerem o rito da lei, eles vão para o inferno. Se eles não guardarem o sábado, estão condenados. Aí nós vemos uma seita hoje em dia que diz que quem não guarda o sábado está condenado, que eles são os únicos remanescentes. Então nós vemos que isso aí é contra a palavra de Deus. Isso aí é fora da Escritura. Então Paulo ele diz aqui no versículo de número 5, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. É Paulo dizendo, eu não vou mudar a mensagem da cruz para agradar o homem que quer nos colocar em escravidão novamente daquilo que Cristo já nos libertou. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e alcançarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oh, glória! Então eles, se você ler no capítulo 6 ainda de Gálatas, esses homens que estavam fazendo isso, eles estavam com medo dos romanos, porque os romanos, eles permitiam a lei, o judaísmo, eles permitiam, era permitido ali em Jerusalém. Mas se surgisse uma outra religião, os romanos viriam e iriam acabar com o que estava acontecendo ali. Por isso que eles, aqui Paulo diz aqui no capítulo 6, no versículo 12, todos que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então esses judaizantes, eles queriam obrigar os gentios a circuncidar, para não serem perseguidos pelos romanos, para não serem perseguidos pelo imperador, para que eles não viessem. Também eles disseram de Jesus, olha, esse Jesus faz muitos milagres. Está lá em João capítulo 12. Se ele continuar fazendo esses milagres, os romanos irão vir e irão tirar a nossa nação. Então eles tinham medo, eles negavam a fé por medo de perseguição. Eles mudavam a verdade em mentira com medo de perder um cargo. Eles mudavam a palavra de Deus com medo dos romanos de perseguirem a eles. Mas Paulo ele diz, nós não cedemos a isto, nem por um momento, para que a verdade do Evangelho permaneça entre vocês. Aí tem pessoas que nessas seitas, eles recebem um salário, eles têm uma boa vida, eles até conhecem, eles sabem que eles não são salvos por guardar sábado, eles não são salvos porque eles não comem carne de porco, eles sabem, mas porque eles não querem perder, a verba, eles continuam lá, eles continuam defendendo a mentira, eles mudam a verdade de Deus em mentira para prosseguir nas suas luxúrias, nos seus enganos. Mas aqui nós vemos um apóstolo Paulo falando, nós não cedemos a isto, nós não nos submetemos a isto, a verdade do Evangelho continuará sendo pregada, a verdade do Evangelho continuará sendo anunciada, gostando judaizantes ou não, gostando quem quiser ou não, mas eu não mudo a mensagem da cruz, eu não mudo a mensagem que Cristo me confiou, nem por um momento, para que a verdade do Evangelho permanecesse. É Paulo dizendo, se eu permitisse Tito ser circuncidado, a verdade do Evangelho seria mudada em mentira.
Paulo ele não tinha problema em circuncidar judeu. Se você ler Atos 16, ele circuncida Timóteo, porque era judeu. Porque eles tinham esse costume. Mas Paulo tinha um entendimento que aquilo ali não era para Timóteo ser salvo. Ali era apenas para se manter a comunhão da igreja, para se manter a comunhão entre os judeus. Porque um judeu não circuncidar seria uma afronta. Eles entrariam em guerra, eles entrariam em conflito. Então Paulo circuncida Timóteo em Atos 16. Só que aqui, Paulo circuncidar Tito é Paulo negando a verdade de Cristo Jesus. Paulo circuncidando Tito é Paulo negando o evangelho da cruz. E Jesus disse: qualquer que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. É Paulo dizendo: a graça é suficiente para salvar o homem. Não precisa de artifícios. Não preciso colocar aqui uma arca da aliança, não. Eu não preciso aqui botar um quipá, eu botar aqui um bocado de coisa de judeu, não. Aqui é só a mensagem que salva, é a mensagem que transforma, é a palavra de Deus que santifica o homem e torna ele uma nova criatura. Você não precisa que eu venha aqui e jogue um bocado de sal grosso. Eu já vi caso da pessoa pegar sal grosso para expulsar demônios. Você já viu isso, Pedro? Prendeu o camarada dentro do banheiro, saiu jogando sal grosso em volta, falando: vai sair, vai sair. Mas aqui os demônios não saem com sal grosso, mas é em nome de Jesus, em nome de Cristo ressuscitado. Sai em nome de Jesus. É assim que ele manda o demônio embora, é assim que o nome de Deus é glorificado. Aleluia! Eita glória! O nome de Cristo é suficiente. A mensagem da cruz é suficiente. Não precisamos de amuleto, não precisamos de 7 dias, não precisamos de campanha de 12 dias para 12 meses de bênção, não precisamos disso. Basta você apenas reconhecer Cristo, basta você apenas se dobrar diante dele, porque a bênção é completa. Ele já te abençoou, você já é abençoado, você já está nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus! Você não precisa pular 7 ondinhas na praia, final de ano, para Deus te abençoar, mas a bênção dele já chegou sobre a sua casa. Aí tem um bocado de invenção aí. Aí tem um outro aí que aqui na cidade ele pega um cajado, diz que é o cajado de Moisés, e sai batendo no povo: ei, receba a bênção. Eu não preciso de cajado, eu preciso da bênção de Deus. E falar: em Cristo Jesus vai ser curado desse mal. Em Cristo Jesus vai ser abençoado você e a sua casa. E eu tenho medo disso, irmãos. Eu tenho medo de alguns aqui sair nesse movimento aí, que eu fico preocupado. Tem uns aí que gostam desses movimentos, o cara vai lá, veste uma roupona branca até os pés, diz: eu sou apóstolo. Eu sou apóstolo de Jesus. Nós estamos lendo aqui quem é apóstolo. Apóstolo é Paulo e mais os 12. Não existe mais apóstolo igual eles. Existem missionários que recebem o nome para receber de apóstolo, mas não com a autoridade que Paulo e os demais apóstolos. Se alguém vier com essa ideia: olha, eu recebi uma revelação agora de Deus, você não precisa mais ir para a igreja, você não precisa mais reconhecer a Cristo. Fuja desse, fala: sai de mim, Satanás, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, eu sou de Jesus. Não cedemos, Paulo diz: não cedemos para que a verdade do Evangelho permanecesse. Aqui você recebe a Bíblia, mas aqui é a palavra, é culto de ensino. Quem quer crescer na graça, no conhecimento, tem que ser edificado pela palavra de Deus. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Versículo 6 ao 9. Vamos correr aqui que a hora já se foi. E quando aqueles pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses dias pareciam ser alguma coisa, nada me comunicado. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro, para apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as 10 em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Aqui no versículo 6, Paulo diz: olha, eu não fiquei amedrontado pela aparência de Pedro, dos demais apóstolos, porque eles não são maiores do que Deus.
Eles não são maior do que a mensagem que Cristo confiou. Deus não está ligando para quem foi alguma coisa no passado, para quem o homem é, mas Deus quer saber quem você é hoje na presença dele. Deus não está preocupado quem você foi há 10 anos atrás, mas Deus quer fidelidade hoje, Deus quer vida santa hoje na presença dele. Aleluia. Paulo diz, olha, eles foram no outro tempo. Paulo não está rejeitando o apostolado de Pedro, mas ele está dizendo, eu não me senti amedrontado por Pedro, eu não fiquei intimidado pelo nome dos apóstolos. Já viu aquele tipo de crente quando chega diante de um homem famoso aí, que tem um nome na internet, ele começa a se tremer todo, até beija a mão. Tem uns aí que pega até um negócio para ficar escovando o sapato, bota um cabelão grande, para ficar bajulando o homem, já viu? Tem outro que bota um terno todo rosa lá, e vai lá e começa aquela ladainha. Nós não precisamos ficar bajulando o homem, nós precisamos ter vida santa na presença de Deus. Aí começa a beijar a mão, ó, o bispo, já viu? Chega para pregar, aí ele tem que beijar a mão, joelha diante dos pés, joelha, aí eu já vi até outro aí falando, até um outro falando com o pastor presidente, eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Para que isso, irmãos? No nosso ministério, eu já vi alguém falando coisa desse tipo. Eu não sou digno de desatar. Aí já vi outro falando assim, o Senhor é o meu pastor e nada me... Meu Deus do céu. Aonde nós vamos chegar com isso? O Senhor é o meu pastor, falando para o homem, e nada me faltará. Nós precisamos disso. Deus não aceita a aparência do homem. Deus quer quem sabe quem é santo, quem tem uma vida fiel, quem vive em santidade, quem tem uma vida reta. Nome que ficou passado, mas Deus quer que mesmo que tenha um nome no passado, tenha vida no presente, tenha vida no futuro e continue com o nome escrito no livro da vida. Paulo não se intimidou por aparência, mas os apóstolos viram que Paulo tinha sido chamado da mesma forma que Pedro, no versículo 7. Eles viram que o evangelho tinha sido confiado a Paulo, da mesma forma. E ele diz aqui no 8, porque o mesmo Deus que operou em Pedro, ele operou em mim com eficácia para com os gentios. O mesmo Deus que usa um famoso na internet, é o mesmo Deus que te capacita para a grande obra. O mesmo Deus que me usa, é o mesmo Deus que te usa, é o mesmo Deus que te abençoa. Vamos dar as mãos nessa grande obra, vamos avançar nessa grande obra, e o nome de Deus será glorificado. Aleluia! Então Tiago, irmão de Jesus, Pedro e João, Paulo diz que eles eram considerados como as colunas, que tinham nome, tinham reputação. Eles reconheceram que Paulo também tinha uma grande obra através dos gentios, para pregar o evangelho aos gentios. Eles deram as mãos em comunhão, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Irmãos, nós temos que entender que nem todos são evangelistas, nem todos são mestres, mas cada um, Deus tem uma obra para realizar. Cada um tem um chamado da parte de Deus. Ao invés de ficar de rixa, olha, eu evangelizo, aquele lá evangeliza, você tem que entender o chamado do seu irmão. O mesmo Deus que te usa, é o mesmo Deus que usa ele. Talvez Deus não está usando ele no evangelismo, mas está usando ele aconselhando alguém que quer desviar. Ele está usando ele para orar por alguém que está fraco. Está usando ele para abençoar o necessitado. É o mesmo Deus. Aleluia. Então é hora de darmos as mãos, sem divisão na casa de Deus. Vamos caminhar juntos. É a obra de Deus. É para Cristo. Aí tem aqueles que ficam com ciúme. Olha, Deus usa mais ele, mais ela. Não é hora de ciúme, é hora de dar as mãos em comunhão, para que o nome de Deus seja glorificado. E aqui o versículo 10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, porque também procurei fazer com diligência. Então aqui Pedro, Tiago e João, eles dizem a Paulo, lembra dos nossos pobres, lembra dos irmãos aqui de Jerusalém da Judéia. E Paulo diz, eu me esforcei por fazer isso. Eu me esforcei para continuar ajudando os irmãos. Então aqui Paulo, quando diz eu me esforcei, é claro que ele não está dizendo que ele fez sozinho.
Ele não contribuiu sozinho, mas os gentios contribuíam e Paulo entregava aquela oferta. Os gentios contribuíam e Paulo levava. Deus não usa somente um para ajudar. Deus não usa somente um para contribuir. Mas se você pode, contribua com necessidade. É isso que nós aprendemos. Continue fazendo a obra de Deus. Aqui quem ia aparecer era Paulo que levava a oferta. Mas lá ele dava o mérito. Foi os gentios que mandou essa oferta. Foram os gentios que mandaram essa contribuição. Você está abençoando e Deus está vendo a sua recompensa. Deus tem a bênção para você. Continue contribuindo na obra de Deus. Continue com fidelidade defendendo o Evangelho de Cristo. Permanecendo firme em Jesus. Com convicção daquilo que Deus te confiou. E o nome de Deus continuará sendo glorificado nesta igreja. Continue dando as mãos uns aos outros. Em unidade. Avançando contra o inferno. Contra as potestades. E anunciando a Cristo. Porque Ele continuará abençoando. Mas se tem divisão, Deus não opera. Se tem disse-me-disse, Deus não opera. Se tem ciúmes, Deus não opera. Mas Deus opera onde tem unidade, comunhão e fidelidade. Em nome dele, que Deus abençoe. Prossigamos em fazer a obra de Deus, porque Ele é que recompensa a cada um de nós, segundo a sua vontade. Deus abençoe. A hora já extrapolei. Vamos colocar de pé, irmãos? Vamos orar.